Olá, tudo bem? Emerson Cameri por aqui e nesse vídeo você vai aprender o que é liderança e quais são os componentes da liderança, o que você precisa entender para ser um bom líder. Vamos ali para a tela então, vou compartilhar aqui minha tela com você. E essa aqui é uma definição de liderança que eu gosto muito. Liderança é considerada a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos. Vamos entender o que significa cada uma dessas, principalmente essas palavras aqui que estão sublinhadas. Então, bom, liderança é a habilidade não está sublinhado aqui, mas é importante você entender que se é uma habilidade, é algo que você pode melhorar. Por exemplo, a habilidade de jogar futebol, a habilidade de nadar, a habilidade de falar em público, a habilidade de falar uma língua e a habilidade da liderança. Quer dizer o quê? Que a liderança é uma habilidade, quer dizer que você aprende a ser líder. Emerson, mas eu ouvi dizer que tem pessoas que já nascem líderes. Sim, tem pessoas que já nascem com certas características de liderança. Não quer dizer que essas pessoas serão bons líderes dentro de uma organização, por exemplo. A liderança não é somente algo que a pessoa já nasce com ela, por mais que tenha pessoas que já nascem com algumas habilidades de liderança, algumas características de liderança. Mas a liderança, ela, além dessas características, precisa de muito treino, né? Precisa de conhecimento, precisa de vivência, quer dizer, precisa vivenciar aquilo ali. É muito importante, de repente, a pessoa ter também um mentor para direcioná-la. E você juntando tudo isso, você constrói um bom líder. A liderança, ela é como se fosse um aglomerado de inúmeras outras competências que você só consegue a, a maestria, né, dessas competências com muita dedicação, muito estudo e muito tempo. Não é algo que você adquire de um momento para outro, de uma hora para outra. Mas vamos voltar aqui então às palavras, tá, que estão sublinhadas. Então, motivar. Motivar quer dizer você dar o motivo para a pessoa para elas fazerem aquilo que elas estão fazendo. É você criar um ambiente onde as pessoas estão engajadas. Emerson, o que é a diferença de uma pessoa engajada e uma pessoa motivada? Uma pessoa motivada é aquela pessoa que tem aquele motivo para fazer aquilo que ela está fazendo, e esse motivo ele pode ser muitas vezes um pouco passageiro. O motivo pode ser algo maior, um motivo talvez até existencial, ou pode ser algo menor, no sentido de que eu estou fazendo agora, eu estou motivado para fazer isso. Agora eu quero. O motivo muitas vezes está relacionado com um desejo. Já o engajamento não. O engajamento ele está relacionado com a conexão emocional que a pessoa tem para o trabalho. Então o engajamento ele está muito mais relacionado com uma motivação maior. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu visto a camisa aqui do time? Perceba que o engajamento ele pode acontecer mesmo quando não há motivação. Hoje eu não estou muito motivado para fazer isso, mas eu vou fazer porque, cara, eu acredito muito aqui nesse trabalho e eu acredito na minha liderança, na minha chefia. Eu gosto muito dos meus colegas, então eu vou fazer. Então a pessoa está engajada. Então é motivar, está relacionado também com engajar. Segunda palavra que aparece aqui é influenciar. Para o líder conseguir influenciar sua equipe, ele precisa se comunicar bem com a equipe. Então, ele precisa ter habilidade de comunicação para se conectar com as pessoas, somente assim ele vai conseguir influenciar. Perceba que isso aqui, a influência também tem a ver com a motivação, porque se o líder se comunica bem e se conecta, ele vai entender o que motiva aquelas pessoas. Seria mais ou menos o líder ajudar a pessoa a responder o seguinte: me diga uma coisa, o que é muito importante para você alcançar na sua vida pessoal que você estando aqui nessa empresa, nessa organização e nessa equipe vai ajudar você a alcançar isso enquanto você alcança a gente atingir os objetivos organizacionais. Então entenda que quando os objetivos organizacionais a pessoa consegue enxergar o propósito, o motivo dela estar ali no trabalho,
tem a ver com algo que ela quer alcançar para a vida dela pessoal, ela fica mais engajada, ela fica mais motivada e ela se sente influenciada de uma maneira positiva também, tá bom? Vamos então para a próxima palavra aqui, inspirar. O que tem a ver inspirar? Inspirar tem a ver com a pessoa olhar para o líder dela e pensar assim: nossa, eu quero ser como essa pessoa. E eu queria ser que nem ele, que nem ela. Eu quero chegar nesse lugar. Sabe? O inspirar tem a ver com você ser o modelo a ser seguido. Tem a ver com os seus comportamentos, muito mais do que com a sua fala. Tem a ver muito mais com o que você faz do que com o que você fala. Então, para você ser um líder inspirador, você tem que ser aquele líder que você realmente segue aquilo que você fala. Não adianta nada você dizer que todo mundo tem que ser inovador e que podem inovar, porque aqui não vai ter retaliação se quando uma pessoa inova e ela erra, você é o primeiro a criticar e julgar essa pessoa. Aí com certeza você não vai ser um líder inspirador. Depois a gente tem comandar. E comandar aqui está bem relacionado com a maneira com que a pessoa direciona a sua equipe. Quer dizer, apontar os caminhos. Como é que você comanda a sua equipe? Você simplesmente fala, pessoal, é assim e acabou? Ou você é um líder que comanda, mas as pessoas entendem o porquê estão fazendo aquilo. E mesmo quando você por acaso não pode explicar o porquê, as pessoas já adquiriram confiança em você para pensar o seguinte: bom, ele não está me falando o porquê, mas deve ter uma razão, então eu vou fazer mesmo assim. Tá? Comandar é deixar tudo detalhado, é cada um saber exatamente aquilo que tem que fazer e o líder dar os direcionamentos. Aí comandar é quem? Um grupo de pessoas. É óbvio, né? Pessoas. Se a gente está falando de liderança, tem a ver com pessoas. Ah, existe ainda em algumas organizações, talvez para alguns líderes, a ideia de que gestão de pessoas é coisa do RH, dos recursos humanos, da área de gestão de pessoas. Isso daí já não existe mais há muito tempo. Na verdade, existia essa ideia, que era uma ideia errada, mas o líder ele tem que ser também um bom gestor de pessoas. Ele tem que saber lidar com as pessoas, ele tem que saber fazer tudo aquilo ali, motivar, influenciar, inspirar, comandar. E ele só vai saber isso se ele entender de pessoas. Então você precisa entender de pessoas. Para que tudo isso? E aí vem a última palavra aqui, para atingir os objetivos. Tá? Um líder é aquela pessoa que ajuda a gente a atingir os nossos objetivos. Líder dentro da organização ajuda a sua equipe a atingir os objetivos ali do setor relacionados aos objetivos da organização. Um líder espiritual ajuda as pessoas daquela igreja, por exemplo, a atingir seus objetivos, que é de paz espiritual, de melhorar a sua relação com a espiritualidade. É o que um pastor faz, é o que um padre faz, um rabino faz. Então, um líder ele faz isso, ele motiva, influencia, inspira, comanda as pessoas para que a gente atinja os nossos objetivos, para que essas pessoas atinjam os seus objetivos. E aí, você achou muito difícil o trabalho do líder? Já tinha parado para pensar como pode ser um pouco complexo, né, o trabalho de um líder, como a liderança é algo que pode ser realmente complexo, porque sim, a liderança na verdade é um aglomerado de inúmeras competências para você se tornar um líder de excelência. Se você gostou aqui desse vídeo, já deixa aqui o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe aí as próximas aulas. A gente vai continuar falando sobre liderança e todos os aspectos influenciados na liderança, tá bom? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.